Hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como criar uma automação no N8N que vai extrair texto de imagem. Isso é muito útil quando você precisa, por exemplo, tirar algumas informações de uma CNH, que é o nome, CPF, data de nascimento, e quer enviar essas informações para um outro documento. No caso, eu fiz aqui com o Google Planilhas. Mas você pode também transferir essas informações diretamente para um CRM ou retirar essas informações diretamente de um contrato. Vou mostrar ela funcionando e vou explicar cada nó primeiro, antes de começarmos a construir essa automação. Eu escolhi esta imagem aqui, que é aqueles selos que vem pregado em caixas. Por exemplo, eu tirei de um tablet com as informações técnicas do aparelho, modelo, versão e etc. Então eu vou dividir essas informações e organizar elas em uma planilha, que eu já deixei a planilha pronta. Planilha simples, só digitar no Google planilha, você vai fazer o login com a sua conta do Google e vai construir essa planilha aqui. É só colocar o nome aqui em cima e eu vou te mostrar agora como ela vai funcionar. Vou clicar aqui na execução, executar workflow. Ele vai abrir um formulário onde eu vou escolher o arquivo, que é a imagem que eu vou enviar. Esta imagem aqui, abrir, clicar em enviar e o fluxo está rodando. Até o momento está perfeito. Ok, rodou perfeitamente. Vamos ver aqui na planilha. Olha só, ele separou todos os modelos, tá vendo? O modelo, versão, a voltagem, tudo separado. Eu já testei também com uma CNH, a minha, funcionou perfeitamente. É lógico que eu não vou fazer com ela aqui, porque eu não quero expor meus dados, né? Deixa eu explicar um pouco sobre essa automação antes da gente começar a construí-la. O primeiro nó, que é o gatilho, é um formulário que vocês já viram funcionando. Depois que esse formulário ele capta a imagem, ele vai enviar para o Google Drive, que vai salvar a imagem em um banco de dados na nuvem. Por que tem que salvar ele na nuvem e não pode seguir direto para o fluxo? Eu preciso de um link para enviar para um site, baixar essa imagem e fazer a extração do texto. Então, depois que eu coloquei o nó para salvar a imagem na nuvem, no Drive, e eu coloco outro nó para baixar essa imagem e encaminhar o link dela. Então, eu vou encaminhar o link para este nó, que é aquele nó HTTP, que eu fiz a conexão dele com o site OCR Space. Deixa eu digitar ele aqui para vocês verem. OCR Space. Este site a gente precisa pegar uma chave API, tá? E algumas configurações que eu vou estar ensinando aqui o passo a passo para você. Então, basicamente, resumindo, esse site ele vai pegar o arquivo, extrair o texto e enviar ele novamente para o fluxo. Voltando aqui para o fluxo, aqui no Edit Fields, ele vai fazer uma coleta desses dados. E eu vou separar somente o que eu quero. Aqui, na esquerda, input é os dados que ele recebe, que ele está recebendo daquele site. E aqui à direita é a saída, como os dados estão saindo. Aqui no caso, ele está saindo em um texto único, então eu preciso organizar ele em textos separados para salvar na planilha. Se eu jogar agora direto para uma planilha, ela vai sair com o texto em um campo só, em um campo somente, mas eu quero dividi-la. Aqui vem a mágica. A gente coloca aqui um nó de código. Eu também vou fornecer esse código aqui para vocês. E também vocês podem criar esse código no ChatGPT. Então é bem simples, eu criei ele no ChatGPT, no Google Gemini, ele cria esse código aqui para você. É um JavaScript que você precisa criar. Mas eu já vou deixar ele pronto para você.
Então ele executa o código, separa, tá vendo aqui do lado direito? Ele separa todos o texto em modelo, versão e joga para o nó da direita, né? A continuação. Eu coloquei mais um Edit Field para poder separar esses dados, filtrar os que eu quero usar. Eu vou mostrar como fazer isso, tá vendo? Ele já separou aqui e daqui eu consigo jogar na planilha. Aqui, ó, o resultado final. Tá vendo? Cell, modelo, potência, voltagem, tudo especificado. E aqui, ó, do lado direito, né? E aqui ele já vem todo salvo. Aí que você vai colocar do jeito que você achar melhor da sua necessidade. Pode ser uma planilha, pode ser um CRM, aí vai depender do seu uso. Agora, pessoal, é muito importante vocês prestarem atenção numa coisa. Eu construí um passo a passo em PDF para você. Eu vou deixar disponível para você baixar. Mas vamos usar ele como um guia para a gente poder criar essa automação. Porque ela é um pouquinho... Ela é pequena, mas ela é um pouco complexa. Deixa eu só atualizar aqui. Quando eu precisei criar essa automação, eu não consegui achar nenhum vídeo ensinando, nem no Brasil, nem na gringa. Eu procurei muito. Isso me trouxe muito transtorno para eu conseguir fazer ela, criar ela do zero. Eu usei, lógico, um chat GPT para me ajudar, mas essas inteligências artificiais, elas têm uma limitação do tempo que elas foram atualizadas. Por exemplo, o chat GPT, se eu não me engano, foi atualizado em 2023. O Google Gemini agora tem um em 2025. Mas tem muita inovação, a cada 3 meses tem várias inovações, então ele fica um pouco atualizado. Mas vamos direto aqui ao assunto. Pré-requisitos. Você precisa ter uma instância N8N configurada, lógico. Ter acesso a uma conta do Google Drive e Google Sheets. Vou mostrar como criar as pastas aqui. Agora, as credenciais eu não vou mostrar nesse vídeo porque vai ficar muito longo. Vou criar vídeos específicos para criar as credenciais do Google, tá? Mas eu imagino que você já deve ter. E ter uma chave de API do OCR Space. Vamos fazer ela aqui também. Vamos começar aqui configurando o Google Drive. É muito simples. Vai lá no Google, digita Drive. Você precisa estar logado com sua conta do Gmail. Vai aparecer aqui a primeira opção, Google Drive Login. Aqui você vai criar uma pasta. Eu vou voltar na minha outra conta, que é a que eu vou usar para poder fazer... que eu já uso para poder fazer o armazenamento das imagens. Então, mostrei o passo já no início. Clica aqui, ó, em Novo, Nova Pasta, e vai nomeá-la. Vamos colocar aqui Aula Extrair Texto Imagem. O título você coloca do jeito que você achar melhor. Imagem. Criar. Vamos localizá-la. Aqui, ó, Aula Extrair Texto Imagem. Beleza, o Google Drive está pronto. Agora vamos para planilhas. Vai lá no Google, novamente. Digita planilha. Planilhas Google Login. Ele de cara, ele sempre vai abrir uma nova planilha. Se você já tem uma salva, você vai clicar aqui, ó, nesse símbolo verde de planilha. Aguardar a boa vontade da internet. Abrindo aqui, no caso, eu já tenho algumas planilhas prontas, mas eu vou criar uma nova. Então pode clicar aqui no mais ou já continuar naquela tela principal. Vamos clicar aqui planilha em branco. Vamos renomeá-la. Clica aqui em cima. Texto, imagem. Beleza.
Aqui eu não vou ficar enrolando muito, pessoal, porque é coisa simples de fazer. Eu vou copiar da outra que eu tenho, só para ficar mais fácil aqui, ó. Vem aqui, vou copiar esse título aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Peraí, aqui, ó. Beleza, a planilha aqui está praticamente pronta. Vamos voltar aqui no documento. Google Drive e Google Sheets, que é a planilha, estão prontas. Agora vamos para criar a chave API do OCR Space. Já deixei aqui no documento o link, pode clicar nele. Vamos clicar aqui. Ou você pode procurar lá no Google OCR Space e clicar no primeiro link. Vamos clicar aqui, ó. Criar uma conta free. Esse free OCR API. Aqui em verde, deixa eu colocar aqui em português, que em inglês ninguém merece, né? Obtenha sua chave de API gratuita. Clica nele. Aqui você vai preencher seu e-mail, nome, sobrenome. Aqui você pode colocar... Vamos fazer junto aqui. E-mail. Seu primeiro nome, Ricardo. Primeiro, sobrenome. Aqui pode colocar qualquer coisa. N8N é o que você vai fazer, né? Clica aqui, não sou um robô. E clica em se inscrever. Aqui eu estou falando que você vai receber um e-mail aqui. Deixa eu atualizar. Você vai conferir aqui o seu e-mail. Vai clicar. Vai clicar aqui em Submit. Beleza, vamos ver o que ele está falando aqui. Obrigado por usar a API gratuita. Sua chave API está a caminho. Certo. Agora você vai voltar no e-mail novamente. Aqui, ó. Aqui está a sua chave. Você vai copiar ela, deixar ela bem salva. Essa chave aqui depois eu vou criar uma outra chave, tá, pessoal? Para evitar que vocês copiem ela. Mas apesar que é uma conta gratuita, mas, né, não adianta colocar ela porque eu vou estar cancelando ela, tá? Agora, vamos começar com o fluxo em si. Vamos para o N8N. Clicamos em mais. Vamos aqui em formulário. Vamos dar um título. Envie a imagem. A descrição você coloca o que você quiser. Aqui você extrai o texto da sua imagem. Aqui é opcional, tá? Sempre deixa aqui em fixo. Aqui, vamos deixar aqui em português para facilitar aqui para vocês. Traduzir para o português. Adicionar elemento do formulário. O que é isso? É aquele elemento onde você vai enviar o arquivo. Então vamos adicionar ele aqui. Nesse local aqui, texto, vamos colocar aqui arquivo. O nome do arquivo que ele vai sair aqui no final, vamos voltar aqui. Eu quero... Aqui, ó. Vamos voltar aqui para o documento. Para ver o nome que eu coloquei nele, que nós vamos colocar. Tá, o extrator de imagem. Aqui, ó. É Field Label.
Vou colocar esse nome aqui para ficar mais fácil a gente encontrar ele depois. Cuidado para não selecionar aqui nenhum espaço. Volta lá no fluxo. Coloca aqui o nome dele. Esse nome também é opcional, mas você precisa saber o nome que você está colocando aqui, que você vai precisar dele lá na frente. Aqui embaixo está selecionado vários arquivos? Não, eu vou enviar um arquivo por vez. Tipos de arquivos aceitos, já falo no nome, né? Então vou colocar aqui JPG, PNG, PDF, já deixei separado aqui para você selecionar e copiar. Porque aí não tem erro. Só ficar atento se você não está selecionando nenhum espaço antes nem depois do texto, né? O espaço é somente aqui, ó, depois da vírgula. Campo obrigatório? Sim. Adicionar elementos ao formulário. Vamos adicionar aqui, ó. Não, mentira. Por enquanto não, vai ficar só esse elemento, que é só a imagem. Se você quiser colocar, a pessoa vai adicionar o nome, vai adicionar o e-mail, aí você vai continuar aqui adicionando elemento no formulário, mas esse não é o nosso caso. E dá para colocar também, pessoal, senha. Aqui ó, em None, né, não há senha, mas você consegue fazer uma autenticação e criar uma senha. Para quem for acessar este formulário, vai ter que digitar um login e senha para depois enviar a imagem. Mas não é o nosso caso por enquanto. Em breve vou fazer um vídeo somente sobre segurança no N8N. Vamos rolar até aqui embaixo, adicionar opções. Vou adicionar aqui atribuição ao N8N e clicar aqui para desativar. É porque senão vai ficar aparecendo aquele símbolo do N8N debaixo do formulário. Não queremos isso. Clicar em adicionar opção novamente. Rótulo do botão é aquele escrito dentro do botão. Ele vem submit. Vamos colocar enviar. Enviar. Aqui também é opcional. Vamos fazer um teste. Clica aqui em executar. Aqui, ó, envia a mensagem. Aqui você extrai o texto da sua imagem, o corpo da mensagem. Aqui vai ser o nome da imagem, que ele vai sair no resultado final. E aqui escolher o arquivo. E aqui o botão de enviar. Você consegue também mudar a cor do botão. Só que esse é assunto para um outro vídeo. Parar de ouvir. Salvar. Toda vez que você fizer algumas atualizações, clique em salvar aqui em cima. Vamos voltar lá no documento. Esse documento, não sei se eu já falei para vocês, eu vou deixar ele salvo em uma mensagem anexada aqui no vídeo e também na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para você poder baixar esse arquivo aqui. Eu sou praticamente um pai, né? Vamos então agora para o próximo nó, que é de salvar imagem do Google Drive. Vamos selecionar o nome aqui. Ctrl C. Clique aqui no mais. Vem aqui em cima, Drive. Vou clicar, não, já está aqui em português, né? Eu quero carregar um arquivo, fazer o upload dele. Clique em carregar o arquivo. Aqui em cima eu vou renomear para ficar mais fácil a gente ter um controle do que cada nó faz. Salvar imagem, dou um OK. Se você já tiver configurado a sua credencial do Google, ele já vai aparecer aqui automaticamente. Se não, você vai clicar aqui em criar nova credencial. Aí você vai clicar aqui em cima em abrir documentos. Ele vai cair diretamente no site do N8N, onde ele vai te mostrar como é o passo a passo para você criar credencial no Google. Não vou fazer isso agora, como eu já falei anteriormente, porque senão vai ficar grande demais esse vídeo. Vamos clicar aqui. Vou fazer um vídeo somente para isso, tá? Agora vamos seguir aqui o passo a passo. O nome já alteramos. Operação Upload, aqui embaixo. Aqui eu esqueci de falar, mas o recurso é File, que eu vou pegar o arquivo, não pasta. Arquivo, File. Operação Upload. Nome do campo do arquivo, se eu não me engano, vai ser o que vai vir
do próximo passo. Nome de campo de entrada. Nome do arquivo. Certo. Agora aqui, nome do arquivo. My Drive. Vou colocar aqui o mesmo, só para não ter erro. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Se não for especificado, o nome do arquivo original será usado. Esse daqui, se você quiser, você vai editar o nome do arquivo. Se você não colocar nada, o nome do arquivo vai vir original. Vamos colocar aqui o mesmo. Eu sou muito criativo. Aqui no Unidade dos Pais, você vai deixar My Drive, meu drive. E aqui, Form List, você vai procurar aquela pasta que nós criamos. Essa pasta aqui no Google Drive. Aula, extrair texto e imagem. Estou parecendo aquele mestre do Star Wars, que fala tudo ao contrário. Eu esqueci o nome dele, deixa o nome dele aí. Aqui, ó. Pasta pai, você vai clicar nela. Vamos clicar aqui, vamos digitar aula. Esperar ele encontrar aqui, ó. Aula, extrair texto, imagem. Vamos selecionar ela. Escolher a pasta, tá vendo? Já está escrito aqui. Credenciais. Aqui, ó, vamos escolher OCR Línguas para informar qual língua o texto vai estar, né? A imagem vai estar. Vai clicar aqui em adicionar opção linguagem OCR para identificar que é o português. Você vai digitar PT. Que beleza, hein? PT. Certo. Aqui tudo bem. Geralmente o ideal é a gente testar ele antes de continuar o fluxo, né? Vou clicar aqui em salvar. Vou clicar aqui em executar o fluxo aqui embaixo. Aqui você pode escolher qualquer imagem só para fazer um teste. Escolher arquivo. Tá muito lenta essa internet hoje. Escolhe uma aqui, abrir, enviar. Pode fechar. Com sucesso. Vamos conferir aqui o Drive. Vamos abrir ele. Beleza, a imagem está salva. Ótimo. Vamos voltar aqui para o fluxo. Fluxo errado. Esse aqui. Deixa eu separar aqui. Esse aqui é aquele nosso modelo de exemplo, né? Volta aqui no fluxo. Para não precisar rodar o fluxo aqui novamente, eu vou salvar aqui. Eu vou fixar aqui a resposta para ficar mais fácil. Clica aqui no sinal de mais. Vamos em Drive novamente. Vamos procurar baixar arquivo. Vamos voltar lá na documentação, copiar o nome aqui da pasta do nó, para manter organizado. Então, ok. Aqui, ó, arraste, tal, baixar, connect, já conectamos. Operação download. Vamos manter aqui o recurso file, arquivo, operação download. E aqui é o arquivo que nós vamos baixar. Então eu tenho que localizar ele lá no Drive para a gente poder baixá-lo, né? Vamos ver aqui. File. Aqui, ó. Aqui eu já tenho uma expressão pronta. É só você pegar, colar ela aqui, ó. Copiar. Se você vai selecionar a partir do sinal de igual, não precisa colocar o sinal de igual. Vem aqui, clica em expressão. Isso. Mantém aqui em by ID. Ctrl V. Ficou verde, está funcionando. Essa expressão, para você entender, ele está pegando essa
expressão que variável. Então, cada imagem vai ter um código aqui, que é o código, que é o ID do arquivo lá no Drive. Então, toda vez que você mandar um arquivo lá para o Drive, na nuvem, ele vai ter um número de identificação. Como você faz sem precisar copiar e colar essa expressão aqui? Só você vir aqui do lado esquerdo, manter aqui em esquema, você vai clicar aqui, eu e a. Se estiver no inglês, vai estar aqui, ó. Vamos destraduzir. Aqui, ó, tá vendo? ID. Pega aqui, arrasta e joga lá. Tá vendo? É o mesmo, a mesma expressão. Então vamos apagar uma. Então, ficou claro? É só vir cá no ID e arrastar, porque ele precisa identificar qual é o ID da imagem que ele vai fazer o download. Então eu usei o nó anterior para me falar qual imagem é essa, peguei o ID e coloquei lá, tá? Se você não entender, reveja de novo. Deixa eu ver aqui se terminou. Clique na engrenagem do campo, tal. Credenciais, já fizemos a credencial. As credenciais, pessoal, veio automaticamente, porque eu já tenho a credencial do Google, tá? Então, por isso que eu não precisei fazer. Vamos clicar em executar. Ótimo, excelente, veio. Aqui é o arquivo, e olha só, ele já está em JPEG. Vamos clicar em ver, viu? Aqui está a imagem. Então, por enquanto, está dando tudo certo, até agora. O que nós vamos fazer? Clicar em salvar. Agora é a parte cabeluda, mas graças a mim e ao documento que eu fiz, vai facilitar muito a sua vida. Nós vamos ter que enviar essas informações para o OCR, que é aquele site que vai extrair o texto da imagem. Então eu preciso clicar aqui no mais. Como aqui dentro do N8N eu não tenho um nó específico do site OCR Space, eu tenho que criar uma conexão API com o nó HTTP, que vai fazer a função de um nó original, né, do N8N, um nó nativo. Vamos digitar aqui, ó, na busca HTTP request. Clica nele. Se eu não me engano, ele vai estar no método post. Vamos já deixar direto aqui. Salvar. Vamos no santo documento. Aqui, ó. Vamos renomeá-lo. Eu saí dele, né? Pode abrir novamente. Aqui em cima, vamos mudar o nome. Dá um OK. Volta lá no documento. Nome do nó. Conecte a imagem no certo, já fizemos. Método post, que é esse daqui. Agora, você tem duas opções de como configurar este nó. Vocês podem ver que ele tem muitos parâmetros, muitas coisas para a gente poder preencher aqui. Preencher ele manualmente é um pouco desgastante, mas eu deixei tudo configurado aqui para você. Vou explicar a forma mais difícil e depois te passar a mais fácil. Você vai copiando todas essas informações diretamente para o nó, mas eu não vou fazer isso agora. Vou te explicar como você vai fazer, né? Que ó, método na URL, você vai copiar isso. Aqui, ó, send headers. É aqui, ó. Você tem que ativar ele. Tá vendo aqui? Aí ele vai te passar aqui os parâmetros. Pode manter aqui below. Você vai criar aqui, por exemplo, uma chave de conexão e vai seguindo. Aqui é bem complexo. Vamos direto para o jeito mais fácil. Vamos clicar aqui novamente. Vamos abrir aqui. Ah, não, eu já fiz pelo outro, né? Clicando aqui, ele vai abrir o site, né? Vamos entrar pelo outro aqui, que a outra página já está pronta. Vamos aqui, ó. Certo. Clica em Free OCR, ele vai entrar nessa página que vai explicar todos os planos que tem no OCR. Aqui os preços
e o que você pode fazer e não, né? No plano free, que é o que estamos, você consegue enviar imagens com no máximo 1 mega. Se for uma página de PDF, com no máximo 3 páginas, é bom você vir aqui traduzir e ler aqui os termos para você entender melhor. O que nós precisamos, que é a chave do segredo, você vai clicar em CUR. Ele vai te dar um código que eu já deixei também separado aqui no documento. Esse código você vai copiar ele até aqui no final. Ctrl C. Volta lá no nosso fluxo. Aqui em cima tá Import CURL. Olha só como é que tá agora a nossa configuração. Nenhuma, né, praticamente. Vamos clicar nele. Vamos colar esse código. Vamos clicar em Import. Aqui, ó. Ele já configurou todo o nó para nós. Tá vendo aqui? Já deixou tudo pronto. O que está nessa configuração aqui... Tá vendo aqui essa configuração complexa? Ele já fez isso para nós. Se caso você, quando for enviar este código aqui no import, clicar em importar, ele não der certo, aí você vai ter que fazer ele manualmente, do jeito que eu expliquei aqui. Tá ok? Lembrando que quando você faz a importação já da configuração por aqui, você ainda precisa colocar a sua chave API, que é a chave que vai fazer você conseguir ter acesso ao site. Ele pede para você colocar ela aqui, ó. Tem duas formas. Você pode colocar ela diretamente no texto ou pode ir lá no workflow e colocar ela manualmente. A chave é aquela que nós salvamos, né? Do OCR, do site, que a gente vai fazer a extração do texto na imagem. Pegamos a chave, voltamos para o fluxo. Vamos procurar aqui, ó, tá vendo name? Abaixo de header parameters. No lugar, em volume, tem essa palavra aqui, ó. Você vai apagá-la e colocar a sua chave API. Essa chave API, você pode colocar ela também, como eu já te falei, diretamente aqui, ó. Seleciona, Ctrl V. Porque na hora que você for salvar ela aqui, ele já vai salvar automaticamente lá na barra de transferência. Aqui, ó. Se você vier aqui, import. Tá vendo? Você pode colocar aqui também, ó. Direto aqui, ó. Como eu já colei, vou colar ela aqui. Vou importar. Ela já importou com a chave aqui, ó, certinho. Aí assim vai funcionar. Lembrando, questão de segurança. Nunca mantenha sua chave API nesse formato aqui. Ele vai funcionar, só que ele é inseguro. Eu não vou mostrar como você vai fazer para deixar mais seguro, que eu vou fazer um vídeo somente de segurança, tá? Tem uma forma de se colocar a API de um jeito que ela fique criptografada. Porque se você deixar manter ela assim, qualquer pessoa vai ter acesso... Desculpa. Qualquer pessoa vai ter acesso à sua senha, a sua chave API. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Aqui ele está quase completo. Ele ficou faltando somente um parâmetro abaixo aqui da linguagem. Aqui está vendo também que ele está em inglês. Você vai vir aqui no texto que eu deixei, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Name language. Valor. Por, que é de português. Você vai copiar e colocar ele aqui, ó, no lugar do inglês. Tá? Por que disso? Para que o site OCR entenda que o texto que está naquela imagem está na língua portuguesa. Tá faltando um parâmetro, que esse eu quebrei a cabeça para fazer. Eu tive que descobrir pesquisando. É esse valor aqui, ó, no final. Mesmo você copiando esse código curl, acho que é esse que pronuncia, ele vai faltar essa parte aqui, ó, que é o name e o valor PDF. Sem isso, ele não estava dando certo, ele estava dando muito erro. Eu perdi muito tempo com essa automação porque eu não tinha feito isso aqui. Depois descobri, consultando, pesquisando, descobri que tinha que colocar isso. Então vamos aqui, ó. Clica em name, né, no nome aqui, seleciona, copia, volta lá no fluxo.
vai adicionar aqui, adicionar parâmetro, deixa eu colocar aqui em português, traduzir, adicionar parâmetro, logo embaixo aqui da língua, aqui, ó, nome, tem que confirmar se não tem nenhum espaço antes ou depois, tá? Senão dá erro. No valor PDF, ok, pronto. Vamos testar. Clique em executar. Glória a Deus! Funcionou de primeira. Vamos ver aqui, ó. No modo JSON, eu consigo ver aqui, ó, Pequim Jin Xinwen. Isso aqui é um arquivo que vem para fazer teste, para você ver se já está funcionando a sua automação. Mas faltou um passo. Vamos voltar aqui, ó. Nesse campo aqui, ó, URL, valor, esse valor que já está aqui automático é dessa imagem aqui, ó. Tá? Ele não puxou a que nós fizemos, porque a gente não colocou a informação ainda. No valor, eu até coloquei aqui, ó. Aqui, ó, name URL valor. Vamos copiar. Você pode colocar esse valor aqui automaticamente, ou melhor, você vai procurar aqui, ó, Web Content Link, do lado esquerdo. Clica em JSON e procura. Web... Não, pode colocar aqui em esquema. Esquema vai ser mais fácil. Cadê? Vamos colocar aqui em inglês, né? Senão vai dificultar você localizar. Aqui, ó, Web Content Link. Você vai apagar esse link aqui e vai arrastar o Web Content Link aqui. Ficou verde, beleza. Por quê? Ele vai puxar o link da imagem do Google Drive. Então, com o link, ele vai mandar para o site, que é o link do download. Se você ver aqui no final do link, aqui, ó, cadê? Aqui em cima. No final do link está download. Se não tiver esse download, o link está errado. Porque ele vai usar esse link para poder baixar a imagem lá no site do OCR. Se você colar aqui aquela expressão que nós copiamos, é a mesma coisa. Olha lá, tá vendo? É só um atalho para você, mas você tem que saber de onde você vai puxar. Então, só relembrando, o Web Content Link. Arrastou, jogou para lá. Agora, vamos ver se vai funcionar, né? Eu tive muitos problemas aqui, porque antes de eu fazer isso, eu não estava colocando essa parte aqui do PDF. Então, estava dando muito erro. Vamos executar. Torcer. Ou, eu acho que deu erro. É normal isso acontecer, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Muito importante, pessoal. Na hora que eu fiz o teste aqui, deu um erro. Conteúdo não binário. Ele estava dando resultado zero binário. Quando der algum resultado zero binário, eu vou deixar na tela aqui para você ver. Eu acho que eu tenho ele salvo aqui. É porque você colocou o nome da imagem com letras maiúsculas. Eu já tinha falado que não poderia deixar espaço e eu esqueci de falar, esqueci de fazer também, que ela não pode ter letras maiúsculas. É aqui, ó. Lembrem, salvar a imagem? A gente consegue editar o título da imagem aqui. Aqui, ó, no Input Data Field Name. Eu tinha colocado o I maiúsculo e o T maiúsculo. Só voltar aqui, ó, naquele documento que eu deixei separado. Aqui, ó, pode ver, aqui, ó, eu deixei, tá vendo? O T maiúsculo e o I maiúsculo. Não pode. Ele dá erro na hora que for converter. Então, eu vou reajustar todos aqui, tá? Para não ter erro. Aqui, ó, imagem. Mais fácil eu salvar, né? Aqui, ó. Então, sempre use minúsculo. Desculpem pelo erro, pessoal, mas é bom que a gente grava isso, porque, como eu já falei, isso vai te ajudar demais nos próximos fluxos. Beleza, vamos voltar aqui onde paramos, no OCR Space. Vocês podem ver que eu até salvei aqui, vou até colocar ele aqui como... Vou até fixar ele aqui,
Por quê? Eu fiz alguns testes, o site estava demorando a retornar. Quando ele demora a retornar a imagem, ele cai, né? Ele dá erro. Aqui eu acabei de fazer e ele deu certo. Tá vendo que em JSON, aqui ó, ele já subiu aquelas informações que a gente precisa e vamos dar seguimento no fluxo. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas o foco dessa aula é te ensinar nos mínimos detalhes. Se ficar alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários. O próximo nó é aquele nó Edit Field. Vamos lá. Volta aqui para o Workflow. O ideal é você deixar fixado a resposta aqui para você não precisar ficar chamando o fluxo a todo momento. É só você clicar aqui em fixar, ele vai fixar a resposta, você vai entender. Porque ele vai precisar da resposta do lado esquerdo para continuar para o lado direito. Agora vamos criar o nó Edit Fields. Eu já deixei aqui uma expressão pronta, aqui em value. Você vai selecionar ela, copiar, cuidado com questão de espaço, tá? Deixa eu ver se eu consigo selecionar ela sem selecionar o espaço. Copia ela, volta lá no seu workflow, clica no mais aqui, Data Transformation e vai selecionar Edit Field. Aqui nesse campo, add field, clica nele, vai manter aqui string, em valor, vai colar aqui aquela expressão. No nome, vamos colocar isso aqui, texto extraído. Mantendo sempre tudo em minúsculo, sem espaço, tá? Poderia ser assim também, ó. Não tem problema, tá? Opa. Por quê? Ele vai extrair todo esse conteúdo aqui, ó, de uma vez. Para você não ter que ficar puxando ele um por um. Vamos executar. Detalhe, salva. Aqui pode cancelar aqui a execução, porque ele vai querer salvar tudo aqui. Vamos desligar aqui por enquanto, porque eu quero puxar somente daqui. Então, dou um play aqui. Salvo. Esse negócio ele é bem chato, tem hora, viu? Puta merda. Agora ele puxou, deixa eu ver. Puxou. Tá vendo que ele puxou tudo de uma vez. Essa string, texto, essa expressão que eu coloquei aqui é para vocês não precisarem ficarem puxando, aqui ó, parte por parte, tá vendo? 1, 2 e vai puxando. É para economizar seu tempo. Vamos salvar. Então vamos para o próximo nó, que é um nó code, que é um nó de código. Eu já separei um código pronto para vocês aqui. O que esse código vai fazer? Ele vai pegar cada campo que está junto desse texto aqui, ó, do resultado final. Tá vendo? Esse texto aqui, ele está todo junto. Eu preciso que o código separe ele. Então, é muito importante você entender. Cada fluxo vai ser para determinado tipo de imagem. Eu quero um fluxo que vá retirar o texto de uma CNH. Esse fluxo ele vai aceitar somente CNH, porque esse código aqui ele está preparado para extrair as informações da CNH. Se você mandar outro documento, ele não vai conseguir extrair. Porque ele está aqui tudo contido em apenas um texto. E eu preciso separar esse texto. Porque senão ele vai salvar na planilha, em um campo da planilha, todo o texto. E eu quero ele dividido sequencialmente aqui, ó. Que nem dessa daqui, ó. Eu quero ele dividido. Porque se eu não usar aquele código, ele vai colocar tudo num campo só. E eu quero que ele coloque em todos os campos aqui separadamente.
Dá para colocar uma inteligência artificial para fazer isso? Dá. Só que você vai gastar mais tokens e a IA pode errar. Se você colocar o código, ele nunca vai errar. Quase nunca, né? Ele vai sempre trabalhar certinho e não vai precisar de atualização. Raramente. Então vamos voltar aqui no fluxo. Vou clicar aqui em mais, digita code. Vamos no documento, por isso da importância desse documento. Esse código, mesmo se você não sabendo escrever código, como eu também não sei, eu pedi para o chat GPT fazer, ou Google Gemini. Você vai selecionar todo esse conteúdo até aqui, ó. Cuidado com os espaços. Vai colar ele aqui, ó, em JavaScript, selecionar tudo aqui, limpar, Ctrl V. Vamos executar. Tem que voltar aqui de novo. Novamente. Vamos salvar aqui. O importante de anexar isso aqui é isso, ó. Indexar o resultado. Hoje tá bem lento aqui as coisas. Deixa eu cancelar aqui e tentar novamente. Gente, o negócio é bem chato, tem hora, viu? Bem chatinho. Connect Tiger. Tá pedindo para conectar o Tiger. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se deu certo aqui. Vamos tentar aqui. Vamos salvar, indexar. Vamos tentar fazer ele rodar aqui. Não adianta. Vou ter que fazer todo o fluxo rodar. Vamos tentar executar o nó. Vamos lá novamente. Muita paciência. Enviar. Fechar. Torcer para o OCR esteja funcionando. Parece que funcionou perfeitamente. Olha só, ele salvou, tá vendo? Todos aqueles dados. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Aqui. Para ficar mais fácil o entendimento. Ele separou todas essas informações e jogou para o input. Vou até salvar aqui, ó. Salvar não, indexar, né? Tá vendo? Todas aqui pronto. Agora, eu quero manter separadamente, porque tem algumas informações aqui que eu não quero. Então, eu vou novamente usar esse nó aqui, ó, um novo Edit Field. Transformations, Edit Field. E vou puxar somente as informações que eu queira. Pode deixar aqui no manual. Aqui, ó, eu quero essa informação aqui. Essa informação. E vamos fazendo de todas, tá? A voltagem. Capacidade. Essa aqui também. Highline. Modelo. Versão. Essa aqui eu não quero. Essa aqui eu quero. Aquele está vazia, né? Essa aqui é a informação da vazia. Executar. Beleza, ele jogou a informação para o lado direito. Vou indexar ele também aqui para não ter que ficar chamando a ferramenta novamente. Agora, se eu não me engano, é a planilha. Arrastamos o outro, certo? Já fizemos. Aqui estão os valores. Agora o Google Sheets, planilhas. A planilha, lembra que a gente criou ela? Eu fiz ela aqui na outra aba. Aqui, ó. Planilha.
planilha do Google. Vamos clicar aqui nesse verde aqui da planilha para poder entrar a setinha selecionada. Aqui no caso, não, eu salvei ela na minha outra planilha, desculpa. Aqui, ó. Essa planilha aqui, ó. A gente tem que achar o nome dela agora. Vamos clicar aqui no fluxo. Clique aqui no mais. Sheets. Que é Google Sheets, planilha. No caso, eu quero criar uma linha. Está no inglês. Vamos aqui traduzir. Deixa eu ver se tá. Criar planilha, excluir, adicionar ou atualizar linha. Vamos colocar aqui, ó, adicionar uma linha na planilha. Documento. List. Ah, tá, gente. Não, viajei demais aqui. No token. Eita. Vamos clicar aqui no sinal de mais. Às vezes o Google pede para eu poder dar um refresh, né? Conectar novamente. Beleza. Agora eu vou procurar esta planilha aqui, ó, aula, texto, imagem. Aula, extrair texto, imagem. Vamos seguir aqui o passo a passo, né? Fica mais fácil. Cadê? Aqui, ó. Go Sheets, Edit Field. Certo? Essa aqui a gente vai procurar. Folha. Certo. Essa folha aqui, pessoal, a página é essa página aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Página. Aqui pode ter várias. Na mesma planilha pode ter várias páginas aqui, ó. Então, a primeira, que vocês, o documento, você escolhe a planilha, que é esta. E aqui na folha é a página, que é esta aqui, ó. Pode ter várias aqui, então você vai ter que escolher a correta. Opa. Agora, ele apareceu aqui. Pode manter essa mesma opção. Aqui você vai pegar aquelas células, né, e jogar para cá, células, aqueles campos. Então eu vou ter que salvar e executar novamente. Torcer para o site OCR estar funcionando. O fluxo já vimos que está funcionando perfeitamente até este ponto. Beleza, funcionou. Nós queremos essas informações aqui para elas aparecerem nas planilhas. Então a gente tem que arrastá-las. Aqui, ó, o nome aqui, ó, célula. Vamos colocar aqui no inglês, que ela vai estar original. Aqui, ó, cell. Volta aqui na planilha. É essa aqui, ó. Agora, modelo, model. Aqui, ó, model, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Ele puxou as células da planilha para cá. Quando nós fizemos essa configuração aqui, encontramos a planilha e a página, ela puxou as informações da planilha para o Google Sheets dentro do N8N. Então agora eu vou pegar as informações que eu obtive até agora no fluxo e jogar na planilha. Espero que eu esteja explicando bem, pessoal. Se eu não estiver explicando bem, comentem e expliquem o que vocês acham que eu devo melhorar, tá? Que esse conteúdo é para você. Então vamos pegar o conteúdo que saiu no fluxo e passar para a planilha. Por isso que ela apareceu aqui. Cell, só vim aqui, manter aqui em JSON, tá? Que é mais fácil, na minha opinião. Arrasta para o campo. Vamos para o próximo campo, Power. Power, tá aqui. Eu pulei um. Aqui, ó, Model. Model é um modelo, para cá. Voltagem.
Aqui, ó, voltagem. Capacidade. Só arrastar. Royal. Howline, acho que chama. Sei lá. Em inglês não é meu forte. Modelo 2. Model 2. Aqui. Versão. Esse aqui tá nulo. E o Highline é o Highline 2. É esse aqui, ó. Ok. Por enquanto, aqui na planilha, não tem nada. Agora eu vou executar. Se der tudo certo, ele vai jogar para a planilha. Parabéns, deu certo. Vamos consultar aqui a planilha. Esperar ela atualizar. Ah, tá. Acho que eu escolhi outra planilha. Deixa eu confirmar aqui. É que eu fiz duas planilhas. Engraçado. Cadê ela, hein? Ao vivo. Tudo ao vivo. Volta aqui. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Tem duas. Eu escolhi a... Ok. Vamos fazer aqui novamente. Deixa eu deletar essa parte aqui. Só para não ficar dúvidas. Aqui. Executando. Ok. Perfeito. Volto na planilha. Eu tinha colocado na planilha errada antes, mas aqui tá as informações separadamente. Calma, pessoal, o vídeo não acabou ainda. Tem mais um fluxo para vocês de brinde, tá? Esse fluxo é importante. Eu deixei separado aqui. Deixa eu voltar. Esse fluxo aqui, ó. Acho que eu vou até copiar ele para ficar mais fácil e adiantar o processo. Aqui, ó, vamos ativar esse fluxo. O que esse fluxo faz? Eu programei ele com esse nó de gatilho para a cada 5 dias ele limpar aquela pasta do Google Drive das imagens, porque ele está salvando várias imagens. Aí, se no caso eu não preciso daquelas imagens depois, eu coloco esse gatilho para ele ir apagando a cada 5 dias, ele vai apagar essas imagens para liberar o banco de dados. Você vai usar isso só se você não precisar de manter aquelas imagens em um banco de dados, tá? Então eu vou salvar, vou copiar ela aqui, que eu vou te mostrar aqui mostrar a configuração dela. Pode jogar aqui no fluxo. Aqui, trigger. Aqui, ó, trigger. Aqui, ó. Esse gatilho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse gatilho é esse. Eu só mudei o nome dele aqui. Tá o mesmo nome, na verdade. Você vai editar ele e colocar aqui, ó, dias. Coloquei que a cada 5 dias ele vai ativar o fluxo. Ele ativando o fluxo, eu baixei aqui, eu coloquei um nó do Google Drive. Usei essa configuração aqui, que eu também deixei lá no documento. Já está no documento para vocês. Você vai usar essa configuração. Tá vendo? Tudo minúsculo. Foca aqui, você vai mudar o nome da imagem que você vai procurar. Aqui nesse Search Query, ele vai procurar o que ele deve apagar. Então volta lá no documento. Ele vai apagar todos os documentos que começarem com esse título aqui, ó. Cadê? Só para vocês entenderem. Tá, volta lá. Aqui, ó. Vou colocar esse título aqui. Porque ele vai procurar todas as imagens que tiverem com esse título, incluindo pasta. Se tiver pasta com esse título também ele vai apagar. Aí você vai escolher aqui a pasta, teste imagens. Aqui está na outra pasta, você vai escolher a pasta correta. Aula. Aqui, ó, extrair texto.
Foi a pasta que nós criamos lá no Google Drive. E no próximo nó, aqui ele localiza e aqui ele exclui, tá? Aqui, ó, tá vendo? Delete, a operação delete. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui. A operação do nó anterior é buscar. Então ele vai selecionar a pasta que nós vamos apagar. O primeiro nó do Google Drive é para selecionar a pasta. Eu não expliquei bem, desculpa. E o segundo nó é para excluir a foto, né, as imagens. Aqui no que vai buscar, ele tem um limite também. Você pode colocar um limite de 50 imagens por vez, tá? Ou pode buscar tudo de uma vez. Tá tudo aqui, ó. Todo passo a passo aqui no final. Deixa eu mostrar aqui no documento. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Configurar nó para excluir arquivos. Cadê? Cadê? Tá vendo? Eu já deixei aqui para vocês. Excluir arquivos do Google. Então, só confirmando aqui, pessoal. Um gatilho para iniciar. Outro nó do Google Drive que vai baixar a imagem, né, a pasta e os arquivos para jogar para o outro fluxo, que é esse aqui, do nó, que é do Google Drive, e vai poder excluir. Então, só seguir esse passo a passo, vamos executar ele aqui. Ativado. Aqui. Aqui ele está excluindo, tá? Beleza, excluiu. O interessante, você pode deixar esse nó. Eu creio que você deixa ele junto com... Eu ainda não fiz o teste, mas se você deixa ele junto aqui com o fluxo, eu acho que não vai agarrar não. Mas por via de dúvida, você pode criar um fluxo separado para isso. Não tem problema. Vamos conferir aqui o Drive, ver se ele apagou. Cadê aqui? Aula. Aqui, ó. Aula, extrair texto e imagem. Apagou todos os arquivos aqui, beleza? Pessoal, como prometi, não vou te vender nada, mas se você gostou desse conteúdo e quer me incentivar a trazer mais conteúdos como este, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, dúvidas ou o que você achou deste vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e ele possa impulsionar para mais pessoas e me incentivar a cada dia trazer mais conteúdos como este. E relembrando, o documento eu vou deixar no link na descrição e no comentário também afixado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!